Você está sintonizado no ponto de encontro pela Rádio Imaculada e Rede Imaculada de Comunicação, todo sábado ao 12:30 com você. A retomada de atividades já é uma realidade para muitos, mas se você já tá ligadinho no programa, viu que a gente comentou sobre ansiedade e que esse mal tem tirado o sono de boa parte da população. Esse medo exagerado é normal? Como lidar com essas emoções e fazer com que o retorno seja menos turbulento? A psicologia traz muitas respostas e a gente vai achar mais algumas agora. Recebemos hoje no ponto de encontro o escritor e psicólogo Alexander Bess. Seja bem-vindo, Dr. Alexander. Então eu estendo aqui meu carinho a todo o pessoal da Rádio Imaculada, a todos os apresentadores, a todo o pessoal da produção, né, e em especial a todos os ouvintes. Doutor, falando sobre a volta das atividades e o relaxamento da quarentena, muitas pessoas estão com muito medo de voltar ao normal. Como voltar? Como controlar a ansiedade e o medo? De que forma as pessoas podem gradativamente tentar vencer esse medo de forma prática? Existe algum, tratamento? A gente está falando um pouco de medo, né? Na volta às nossas atividades, na volta ao trabalho, mesmo que seja uma volta gradual, não seja ainda uma volta integral. Isso tudo gera um medo. Esse medo é normal. Por quê? Porque nós estamos aqui falando num medo onde a gente sabe que as coisas mudaram, né? Eu gostaria muito de frisar aqui que é importante a gente entender que a gente está passando uma fase de transição, né? Então, logo terão vacinas prontas. Eu não gosto de usar a palavra novo normal, porque isso suscita mais medo, isso suscita mais insegurança e, claro que algumas coisas irão mudar mesmo, né? Principalmente o nosso olhar. Acho que o nosso olhar enquanto ser humano, um olhar mais social, eu acho que ele tem que ser realmente elaborado, ele tem que ser realmente praticado, mas a gente está falando apenas numa fase de transição. Então, falar que o novo normal é uma coisa que veio para ficar não é uma verdade, né? Por quê? Porque as coisas vão voltar como eram antes, com pequenas ressalvas, mas irão voltar como voltaram à vida após tantas e tantas infundadas guerras que tiveram, mas que infelizmente estão aí presentes na história, né? E nós estamos também vivendo uma época de uma guerra, não uma guerra declarada, mas uma guerra mundial de uma outra maneira. Quando a gente fala em medo, a gente fala em insegurança muito grande, né? Medo e insegurança estão intimamente relacionados à ansiedade. Lembrando que a ansiedade está apenas então relacionada no tempo futuro. Não existe ansiedade no tempo passado, não existe ansiedade no tempo presente. Tudo aquilo que nós estamos vivendo no presente de ansiedade, de angústia, de conflito que acarreta junto com a ansiedade está relacionado ao tempo futuro. Pelo quê? Pelas inseguranças, sejam essas conscientes ou inconscientes. Como é que a gente faz para controlar essa ansiedade? Né? Muito bem. Essa ansiedade ela tem que ser controlada com muita percepção, com muita conscientização, especialmente de que essa fase, que é uma fase transitória, não é uma fase definitiva. A partir do momento que a pessoa tiver a consciência que essa fase que todos nós estamos vivendo é uma fase realmente totalmente transitória, a ansiedade automaticamente vai dar uma diminuída também. E quando a gente fala em ansiedade, a gente pode fazer pequenos exercícios de respiração envolvendo a inspiração e a expiração. Preferencialmente, se puder fazer isso dentro de uma abordagem psicológica, com um psicólogo ou com uma psicóloga que sabe usar a técnica de relaxamento mental, é essencialmente vital para que a pessoa, através da própria respiração ministrada pelo profissional da psicologia, ela possa realmente inspirar positividade e expirar negatividade. Consequentemente, ela estará inspirando mais segurança e expirando mais insegurança. Isso é muito importante. O controle de ansiedade, além da respiração e da meditação psicológica, né, uma reflexão psicológica, ela pode ser realmente feita umas 3-4 vezes por semana. Atividade física é essencial para a ansiedade, um dos maiores coadjuvantes, né, para a ansiedade. Fazer as coisas que a pessoa gosta, se interagir com os amigos, se sentir realmente atuante, participante. Isso tudo vai ajudar muito no controle da ansiedade. Se essa ansiedade for um pouco mais exacerbada, ela pode ser também
atendida junto com o psicólogo, a psicóloga, com alguma medicação específica para que realmente essa ansiedade tenha uma diminuição. O estresse e a ansiedade afetaram o sono durante esse período da quarentena, que ainda estamos vivendo, a gente ainda está passando bastante por isso. Com isso, aumentou a venda dos remédios para dormir e ansiolíticos. Doutor, essa é a saída? Como reverter essa situação? Esse vírus, ele realmente afeta todas as nossas esferas e a ansiedade, ela tem várias manifestações. Uma das manifestações da ansiedade são as manifestações noturnas da ansiedade, que elas podem ser reveladas através de pesadelos, através de transtornos mais exacerbados, de transtornos mais fortes do que os pesadelos, que a gente chama de transtornos de terror noturno, né? Serão os pesadelos com gritos, a pessoa acorda com falta de ar, e também as manifestações de insônia, que não deixam de ser preocupantes em relação à ansiedade ou até à própria depressão. Quando a gente está falando em insônia, a gente está falando num problema sério, porque um organismo com pouco sono é um organismo fraco, começa a ser um organismo debilitado, e a partir do momento, quanto mais fraco e mais debilitada a pessoa esteja, mais propensa a pegar o vírus ela estará, e inclusive com manifestações físicas podendo ser um pouco mais moderadas ou até severas. Então, controlar esse insono, controlar essa ansiedade é importantíssimo. Uma ginástica leve até 7, 8 horas da manhã é importante. A alimentação leve à noite. Se abster-se do álcool à noite, do cigarro também, para ajudar a pessoa a dormir, é essencial. Essa ginástica pode também ser feita com relaxamento psicológico, com respiração de inspiração e expiração na respiração. Pode ser também feita pequenas reflexões mentais que a pessoa possa ajudá-la a se posicionar tranquilo. A higiene do sono é essencialmente importante, ou seja, a pessoa dormir de roupa adequada, dormir com cobertor e lençol adequado em relação à temperatura externa. Para quem pode, para quem tem e para quem gosta, ajustar o ar-condicionado de acordo com a temperatura do dia. É essencial se afastar de telas de computadores, telas de celulares, a partir das 9, 10 horas da noite, pelo menos 2 horas antes da pessoa dormir. Cada pessoa tem uma hora para dormir, quer dizer, então aquela pessoa que vai dormir à meia-noite se afaste dos componentes eletrônicos às 10 horas da noite. Para aqueles que vão dormir às 10 da noite, se afaste desses componentes eletrônicos às 8 horas da noite. Por quê? Porque as telas de computadores, as telas de celulares, de tablets e todos esses aparelhos, elas minam a produção de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, que é fabricado pelo cérebro para que a pessoa tenha realmente uma noite mais tranquila, podendo dormir com mais qualidade. Só que essa melatonina fabricada pela glândula pineal, que fica no cérebro, ela é muito sensível à luz. Então, a luminosidade no quarto, ela é essencial. Dormir sempre no escuro para quem puder. Se não puder dormir no escuro, se puder dormir com tapa-olho, alguma coisa assim. Por quê? Porque a melatonina, ela não gosta do claro. Quando a pessoa dorme com a janela aberta, ela vai ser acordada com a claridade. E a higiene do sono também pode ser complementada através da retirada do estresse. Ela não deve realmente se ligar em situações de trabalho 2 horas antes de dormir, em momento algum. Ela pode até assistir uma televisão tranquila, desde que seja uma comédia romântica ou um filme de comédia mesmo, mas esquecer filmes que tragam ou remetam qualquer ação, né? Nenhuma ação, nenhum filme que possa causar excitação. Café, chocolate, chá à noite, álcool, esqueça, especialmente chocolate. Chocolate só traz ansiedade, só vai duplicar a ansiedade e vai dar uma insônia muito grande. E também a gente pode encerrar a dica da higiene noturna através da supressão do barulho. Se a pessoa pudesse isolar o quarto ou dormir num ambiente onde tem menos barulho, ela vai poder dormir melhor. Fazendo tudo isso, e com a respiração, com a ansiedade controlada, a pessoa vai realmente ter uma postura noturna melhor e vai ter mais disposição, porque uma noite mal dormida, ela reflete veementemente no humor. Este é o problema. E um humor atacado, a pessoa não vai conseguir se concentrar, ela não vai conseguir
se doar como ela tinha que doar no seu trabalho no dia seguinte, e automaticamente a sua produção vai cair. Então, a higiene do sono é essencial para que realmente as pessoas possam progredir e continuar a sua vida no dia a dia de uma maneira melhor, sem insônia. A insônia é totalmente tratável e é totalmente curável. Então, para isso, basta procurar o seu psiquiatra, basta procurar o seu neurologista, a sua psicóloga, o seu psicólogo. Eles vão saber orientar vocês para ver o que tem que ser feito. Às vezes um trabalho em conjunto. Existem medicações muito boas para reduzir a ansiedade, que são os ansiolíticos, que são essenciais, mas aí é o médico que vai prescrever, o psiquiatra vai prescrever, né? E as pessoas vão realmente ali, através dessa prescrição, elas vão se situar melhor e vão poder realmente ter a sua saúde de volta, sem pensar em tantas coisas à noite que possam ali desvirtuar a orientação e o compromisso delas com o próprio sono. O sono é um compromisso que as pessoas têm com elas mesmas, de um compromisso saudável, de saúde, que isso é muito importante. Então, manter esse sono em dia, de acordo com todas essas dicas, e na dúvida, procurar os profissionais especialistas na área, se faz como essencialmente importante nessa época de todos nós, de tanta intranquilidade, de tanta incerteza futura nós estamos vivendo. Até para combater a ansiedade, lembrando que a ansiedade sempre está relacionada a uma incerteza posicionada no campo futuro. Doutor Alexander, o fato é que sairemos diferentes disso tudo. Doutor, na sua opinião, nós sairemos mais coletivos ou mais individualistas? O grande diferencial de tudo isso quando acabar, e vai acabar em breve, em alguns meses, vão ser o olhar das pessoas. Essa pessoa ela vai continuar com uma postura arrogante, ela vai continuar com uma postura de olhar apenas para o umbigo dela, apenas de olhar ela para ela mesma, ou ela vai ter um olhar social, ela vai ter um olhar de parcimônia, de um olhar de harmonia com as outras pessoas, um olhar de preocupação com o outro. Essa é a grande lição que vai ficar dessa pandemia, porque as coisas vão voltar ao normal. Algumas pessoas têm todas as condições no mundo, em voltar, isso é evidente. Outras, porém, aquelas pessoas mais egocêntricas, aquelas pessoas mais narcisistas, pessoas mais arrogantes, pessoas mais centradas em si, pessoas mais invejosas, pessoas egoístas, não vão mudar o olhar, porque a gente está falando aqui em temperamento e em caráter. Isso não se muda. Agora, aquelas pessoas que não tinham esse olhar, mas que são pessoas abertas, elas podem realmente aplicar esse olhar com uma nova diretriz, com uma nova posição, e realmente poder fazer a diferença enquanto ser humano, né? Quando a gente fala em caráter não se muda. O que muda são escolhas, o que muda são opiniões, são estilos, são gostos. Tudo isto muda. Caráter, personalidade, temperamento não se muda. Portanto, o grande diferencial dessa pandemia vai ser o que? O grande divisor de águas são as pessoas que vão exercer as suas mudanças, mas porque podem exercer essas mudanças em função do seu caráter, em função da sua personalidade, em função do seu jeito natural de ser, que não era praticado, ela vai poder praticar o olhar social. As outras pessoas que não têm essa condição, como psicopatas, por exemplo, sociopatas, esquizofrênicos, pessoas perversas, não mudam, porque não tem como mudar, né? Até porque elas não mantêm uma ligação normal com o mundo, e essa carência dessa ligação normal, que é uma questão totalmente orgânica e psiquiátrica, não tem como fazê-los mudar. Mas para aquelas pessoas que têm essa condição, vai ser um ótimo exercício existencial, agregando positividade, agregando motivação, agregando inspiração e principalmente ajuda ao outro, que isso é muito importante, isso é muito essencial. E às vezes uma ajuda pode ser uma palavra, não precisa ser uma coisa mais aprofundada, apenas uma palavra, uma escuta diferenciada. Tudo isso vai ser o grande diferencial pós-pandemia de uma maneira geral, muito mais importante do que qualquer outra coisa que a gente possa se manifestar, qualquer outra posição social que a gente possa adquirir daqui a alguns meses. Esse olhar social vai ser a grande diferenciação
dessa pandemia e a grande lição que todo mundo vai ter, entendendo que todo mundo está numa mesma posição, todo mundo está situado no mesmo nível, ninguém é melhor que ninguém. Esse olhar, esse entendimento, essa compreensão é que realmente vai fazer a grande diferença. Doutor Alexander, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Encontro. É sempre bom esclarecer e entender as ideias sobre temas assim tão importantes como esse. Ponto de Encontro.